Olá! Olha, se você tem ou está pensando em comprar um imóvel de habitação de mercado popular, o famoso HMP, em São Paulo, para tudo o que você está fazendo. A partir de 2025, o jogo vira completamente. As regras para vender e alugar vão mudar de um jeito que você precisa entender em detalhes. E não é uma mudancinha qualquer não. O que antes era um processo relativamente livre, agora ganhou uma série de travas e controles bem rígidos. A prefeitura resolveu fechar as brechas e saber exatamente o que pode e o que não pode é a única forma de proteger o seu investimento. Então, para a gente não se perder, organizamos tudo assim. Primeiro, vamos entender o que exatamente é um imóvel HMP. Depois, por que a prefeitura decidiu apertar o cerco. Aí, a gente mergulha de cabeça nas novas restrições para venda e, em seguida, para as de aluguel. E, por fim, a parte que talvez seja a mais importante. Quais são os riscos e o que você pode fazer para se proteger? Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo. É fundamental você entender uma coisa. Um imóvel HMP não é um apartamento comum. Ele já nasce com um tipo de contrato social, um acordo não escrito com a cidade. Ele tem benefícios e, por causa desses benefícios, ele também tem obrigações. A definição oficial já entrega o ouro. HMP é para uma faixa de renda bem específica. Famílias que ganham entre 6 e 10 salários mínimos por mês. Mas a palavra-chave aqui é incentivos públicos. Para esses prédios serem construídos, as incorporadoras ganharam um baita desconto em impostos e taxas. Dá uma olhada aqui para a gente ver o cenário completo. Existem basicamente 3 categorias de habitação social em São Paulo. O HMP é a que atende a faixa de renda mais alta entre elas. E o ponto mais importante dessa tabela é o valor máximo de venda para 2025. R$ 518 mil. Mas guarda bem esse número, a gente vai voltar muito nele. E é aqui que a gente entende o porquê de tudo isso. A conta é simples. As construtoras economizaram em média uns R$ 150 mil por apartamento. Esse dinheiro é dinheiro público que deixou de entrar nos cofres da cidade. Então, as novas regras são a prefeitura dizendo, ok, nós subsidiamos isso, agora vamos garantir que esse subsídio cumpra seu papel social e não vire só lucro e especulação. Certo, mas por que essa mudança radical agora? Bom, a resposta curta é que o sistema estava sendo usado para tudo, menos para o seu propósito original. A porteira estava escancarada. A prefeitura percebeu que muitos desses imóveis estavam sendo vendidos para gente, com grana, com renda bem acima do teto, ou alugados em plataformas de temporada, virando hotel. Na prática, o benefício social estava se perdendo e o dinheiro público estava financiando o mercado imobiliário de alto padrão. Essas regras são uma reação direta a isso. Agora vamos entrar na parte que mais afeta quem quer vender um MMP. O conceito-chave que você precisa ter na cabeça é o da dupla limitação. Pensa num cadeado com 2 fechaduras. Você precisa das 2 chaves. E as 2 chaves são essas. Não adianta cumprir só uma. Primeira, o seu comprador tem que comprovar com documentos que a renda da família dele está dentro da faixa de 6 a 10 salários. Segunda, o preço que vai estar lá no contrato de venda não pode, em hipótese alguma, ser maior que o teto oficial. As 2 coisas ao mesmo tempo, sem exceção. E olha o nosso número aí de novo. R$ 518 mil. Esse é o limite máximo. Não adianta o comprador ter dinheiro para pagar mais, não adianta o imóvel ter valorizado. Para a lei, o preço de venda está travado nesse valor. Ponto final. E essas regras valem para sempre? Não, elas têm um prazo de validade de 10 anos. Mas, atenção máxima a este detalhe. O cronômetro começa a contar a partir da data em que o prédio ficou pronto, o famoso habite-se, e não da data em que você comprou a sua unidade. Só depois que o prédio completar uma década é que o seu apartamento fica livre para ser vendido pelo preço que o mercado quiser pagar para qualquer pessoa. Então, na prática, como é que se vende um HMP agora? O processo ficou mais burocrático. Você, vendedor, vai ter que contratar uma empresa credenciada pela prefeitura para fazer uma auditoria na renda do seu comprador. Se estiver tudo certo, essa empresa emite um documento chamado Certidão de Enquadramento. Sem esse papel, o cartório simplesmente não vai registrar a venda. Agora vamos virar a chave e falar do aluguel. Se na venda a preocupação é com quem compra e por quanto, na locação o foco muda completamente. A ideia agora é proteger a capacidade de pagamento de quem aluga. E essa aqui é talvez a regra mais revolucionária. O valor do aluguel não pode passar de 30% da renda familiar comprovada do inquilino. Isso muda tudo, né? O preço deixa de ser definido pelo mercado ou pelo proprietário e passa a ser atrelado diretamente ao bolso de quem vai morar ali.
É uma garantia de que a moradia vai ser acessível. E as proibições são bem diretas ao ponto. Acabou aquela história de usar um HMP como se fosse um flat no Airbnb. É proibido. Locação para turista, nem pensar. Sublocar informalmente? Também não pode. O objetivo é claro. O imóvel tem que ser usado como moradia permanente. E ponto. E tem mais um passo burocrático. Antes de assinar o primeiro contrato de aluguel, o proprietário tem que ir ao cartório de registro de imóveis e pedir para fazer uma averbação na matrícula, informando que aquela unidade será usada para locação. É mais uma forma de controle, para a prefeitura saber exatamente qual o uso de cada imóvel. Bom, chegamos na parte final. E aqui o papo fica muito sério. Tentar dar um jeitinho brasileiro para driblar essas regras pode sair muito, mas muito caro mesmo. As punições foram pensadas para doer no bolso e desestimular qualquer fraude. O cardápio de penalidades é grande. Você pode ter que devolver todo aquele benefício fiscal que a construtora teve, corrigido e com juros. Pode tomar multas pesadíssimas da prefeitura, o Ministério Público pode te processar e, no pior dos cenários, a Justiça pode simplesmente anular a sua venda ou seu contrato de aluguel. O risco financeiro e jurídico é gigante. E se você acha que isso é só teoria, dá uma olhada nessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela basicamente transforma o oficial do cartório num fiscal. Se ele notar qualquer irregularidade na hora de registrar a venda, ele é obrigado, por lei, a denunciar na hora para a prefeitura e para o Ministério Público. Ou seja, a fiscalização virou parte do processo de registro. Então, como navegar nesse mar de regras? Para quem vai comprar, a palavra é diligência. Peça a matrícula atualizada do imóvel e leia cada vírgula. Para quem vai vender, a palavra é planejamento. Comece o processo de certificar a renda do comprador com no mínimo 60 dias de folga. E para os locadores, a palavra é organização. Ou você tem um controle de documentos impecável ou contrata uma administradora que entenda dessas novas regras. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Ser dono de um MP em São Paulo hoje é ser parceiro de uma política pública. O imóvel não é só seu, ele vem com um manual de instruções e responsabilidades. A pergunta que fica é, com todas essas novas obrigações, será que o investimento ainda vale a pena? Essa é uma resposta que só você, analisando o seu caso, vai poder dar. Pense nisso. A gente se vê.